Muito boa noite para você que está ligado no Arquibancada Tricolor. Está começando mais um De Olho no Adversário, para a gente projetar o jogaço de amanhã, Botafogo e São Paulo, Conmebol Libertadores, quartas de final, primeiro passo, jogo de ida do São Paulo. Eu sei, você está ansioso, eu também, e acho que o Bernardo, nosso parceiro botafoguense que está aqui, também está ansioso para essa partida. É o nosso convidado, ele que é do Central do Botafogo. O sobrenome é muito difícil, deixo para ele falar por aqui também. Irmão, prazerzaço ter você aqui, claro, para falar do seu time Botafogo. Queria que você já começasse falando sobre a parte emocional. Tá confiante? Tá receoso para essa partida? Tamo junto nessa, Bernardão. E aí, pessoal, novamente aparecendo aí no canal do Gabriel, agora no Arquibancada Tricolor. Então vamos falar desse embate que tem tudo para ser um dos maiores da temporada no futebol brasileiro, sul-americano. Enfim, tudo indica que vai ser um jogaço de ida, de volta, tudo vai ser grandioso nesse embate. Cara, é muito difícil você falar com o botafoguense e ele não esteja bastante confiante. Mas eu não digo sobre esse jogo em específico contra o São Paulo, eu digo na temporada em geral, né? Porque o Botafogo, o time do Botafogo, o trabalho do Botafogo, nos dá direito a ter uma confiança maior, sabe, do que o normal. Por tudo que tem mostrado o ano inteiro, desde o início do trabalho do Arthur Jorge, que começa numa Libertadores complicada, o Botafogo passa na pré-Libertadores do Bragantino, mas com o treinador interino, que era o Fábio Matias na época, o Botafogo passa com bastante emoção, ganha lá em Bragança e passa para a fase de grupos, começa muito mal, e aí entra o Arthur Jorge. Então o Arthur Jorge inicia com essa missão de passar da fase de grupos da Libertadores, já olhando para a Libertadores, e assim vai levando, o Botafogo consegue classificar em segundo lugar, que foi uma classificação bem difícil, e já pega o Palmeiras nas oitavas, né? O botafoguense, eu pelo menos, quando saiu o embate, né, contra o Palmeiras, eu fiquei meio... complicou, né? Tipo, ano passado foi difícil, né? O embate contra o Palmeiras significa muitas emoções. Ano Até passado, esse ano, cara, pô, acho que exatamente. O fim de jogo ali é loucura, assim, você vê, assim, quem torce para o Botafogo, imagino você em casa quase caindo duro, né, porque é loucura, quem vê de fora já ficou impressionado, né, acho que essa parte é um ponto de confiança, talvez. E eu tava na Allianz, então foi um negócio pegadíssimo. Então o Botafogo pega o Palmeiras nas oitavas, mas mostra de novo, reitera como o Botafogo possivelmente tem o melhor time, o melhor trabalho do ano do futebol brasileiro. É até esquisito falar isso sem soar completamente clubista, e eu acho que aqui entre nós não é nenhum exagero falar isso que eu tô falando. Então o Botafogo tá muito bem no Brasileiro, tá vindo de vitória contra o Corinthians, num jogo que foi pegado, mas o Botafogo venceu pelo nível do elenco que tem, pelas peças que tem. O primeiro gol contra o Corinthians foi jogadaça do Thiago Almada, maior contratação da história do Brasileiro, e gol do Luiz Henrique, a segunda, né? Então são dois protagonistas que estão dando o que falar, num time cheio de protagonistas em geral do Botafogo. Então o botafoguense está confiante, não é porque é contra o São Paulo, mas não, longe disso. O São Paulo os botafoguenses estão olhando para o São Paulo com muito respeito, né, por toda a tradição que tem na competição, por toda a tradição que tem no futebol brasileiro em geral, sabe que vai ser pegado assim como foi contra o Palmeiras, mas não tem como não ficar confiante olhando para o espectro inteiro da temporada. E aí, claro, para falar especificamente do jogo de amanhã, já é possível esboçar uma provável escalação do Botafogo aí pra galera? Quem joga, quem não joga, quem tá pendurado, quem tá suspenso? Passe esse geral pra nossa galera aí também de como chega o Botafogo, Bernardão. Fechou. Tem como a escalação promete ser bem completa. Não tem nenhuma suspensão, não tem nenhuma lesão pontual, somente do Cuiabano, que acaba perdendo esse jogo e deve voltar nas próximas 2 semanas, enfim, deve perder o jogo no Morumbi também. Fora disso, os que vão perder o jogo são os jogadores que já estão com uma lesão mais grave há um bom tempo, como o Júnior Santos, o Eduardo e tal, que não vão para o jogo, logicamente, porque acabaram sofrendo lesões mais graves já aí pro meio da temporada. Então o Botafogo deve ir com o time titular, que a gente tem visto nessas últimas rodadas, últimas semanas, e fortalecido com a contratação dos novos jogadores que chegaram também no fim da janela, do Alex Telles, que, pelo que tudo indica, deve ser titular, entrou contra o Corinthians agora na última rodada, teve um bom rendimento, por mais que não teve muitos minutos, ele deve ter jogado os últimos 20 minutos da partida, e mostrou um bom rendimento. Espero, pelo menos, que seja titular.
Na lateral direita, o Vitinho, do Burnley, também chegou agora, já foi titular contra o Corinthians, deve continuar como titular. Então deve ser o John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, que tem sido o time titular. E aí, claro, a gente sempre faz uma pergunta aqui que não é tão fácil de ser respondida com uma dose de clubismo, mas os pontos fracos e fortes de cada equipe. Quero começar pelos pontos fracos. Onde você acha que essa escalação, esses 11 iniciais aí, podem perder o jogo de amanhã diante do São Paulo, Bernardo? Cara, novamente vai parecer ser clubista, mas é bem difícil falar pontos fracos, porque o Botafogo vem numa fase muito boa. Mas se fosse ter que falar algum ponto específico, talvez seja pressionando uma possível saída de bola, tentando olhar para a cabeça possivelmente mais fraca do Alexander Barbosa, que é um zagueiro mais temperamental, né? Por mais que ele esteja em ótima fase, esteja jogando bem, é um cara que, por exemplo, contra o Corinthians, cometeu um pênalti aí meio... talvez infantil, dependendo de quem for jogar na lateral esquerda, o Marçal, se for escolhido como titular, por o Alex Telles não tá 100%. O Marçal também, de vez em quando, tem sido mirado como algo mais frágil, também fez outro pênalti. O Botafogo fez 2 pênaltis contra o Corinthians e 2 pênaltis infantis. Um foi o Barbosa, talvez sendo temperamental demais, e o Marçal perdendo tempo de bola. O Marçal não faz uma ótima temporada, tanto que é reserva, ninguém cota ele como titular, então ele acaba falhando em alguns aspectos. Mas, de novo, é difícil você olhar para o time do Botafogo e falar, ok, esse é um ponto fraco, sabe? Tem um ponto fraco aí, a gente sabe disso, vamos explorar isso. É bem complicado falar, porque o Botafogo tem sido bem equilibrado, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E já que é um time bem equilibrado que você falou, quero te puxar então os pontos fortes, onde você acha que esse Botafogo pode vencer o jogo diante do São Paulo. Só um adendo, o Almada é, claro, de fato, muito bom jogador. Acho que já tinha uma expectativa, mas ele, de fato, tem um começo muito bom no Botafogo. Mas os pontos fortes, então, dessa equipe para enfrentar o São Paulo, Bernardo? Então, o ponto de desequilíbrio do Botafogo tem sido com o Luiz Henrique, né? Não é à toa que chegou na seleção. É um cara que, em um drible, em um lance, consegue ficar de cara pro gol, dar assistência, fazer gol, enfim, ele tem decidido nas duas partes. E se a gente for falar, era a parte ofensiva, o Botafogo tem um ataque muito forte, né, em geral. Mas o Luiz Henrique tem sido o ponto de desequilíbrio com o drible muito acima da média. O Igor Jesus, que chegou já fazendo gol e decidindo em um jogo grande, fazendo gols decisivos. Contra o Palmeiras ele fez 2, um no Newton Santos, um no Allianz. Contra o Flamengo, em clássico, também foi um dos gols na goleada de 4-1. Então, tem o Almada, que desabrochou agora contra o Corinthians, que demorou alguns joguinhos para pegar entrosamento, mas contra o Corinthians fez o melhor jogo dele com a camisa do Botafogo. Savarino sempre decisivo, né? Um camisa 10 que é raro a gente ver um camisa 10 tão decisivo quanto ele no futebol brasileiro recentemente. Então, o ataque do Botafogo é o principal ponto para ficar de olho, porque de fato tem peças muito boas, tanto como titular quanto no banco, porque, por exemplo, sai o Luiz Henrique, sai o Savarino, entra o Matheus Martins, que fez 2 gols no Flamengo, deu uma assistência contra o Palmeiras na Libertadores. Então o ataque do Botafogo tem peças titulares muito boas que desequilibram, mas também tem boas peças para repor no segundo tempo, entendeu? Então tá aí, pontos fracos, pontos fortes desse Botafogo. E aí quero uma visão sua, né, do lado de fora, que a gente sempre pede também pra galera, de como você acha que chega o São Paulo. Quais são os pontos que, claro, entre aspas, te assustam nesse São Paulo pro jogo de amanhã, onde você acha que o São Paulo é mais forte, vendo de fora, entre aspas, né? Você não tá vendo todos os jogos do São Paulo, não vê o dia a dia assim como nós, mas vendo um pouco de fora os seus pontos a serem colocados, então, do seu adversário de amanhã, Bernardo. Cara, o São Paulo, eu confesso que eu não tenho visto os últimos jogos do São Paulo, para ser sincero, mas o que eu vejo com... Eu acho que o que pesa mais pro lado do São Paulo, de fato, são as peças mais experientes, como o Lucas Moura, que chegou na seleção, não é à toa, o cara tá fazendo uma ótima temporada, desde que ele chegou, tem sobrado aí no time. E também eu tenho gostado de ver, pelo menos, o William Gomes, né? O jovem tá muito bom jogador, muito bom. Pois é, tá dando o que falar por aí. Então o São Paulo tem peças no ataque, pelo menos, que conseguem decidir jogo também, né? Tanto da base quanto os caras mais experientes.
mas aliado a isso também é a tradição que o São Paulo tem na competição, tem tido mais sucesso nela recentemente com o Botafogo, em relação ao Botafogo, e é o tipo de time que acaba tendo um fator casa muito grande no Morumbi, assim como o Palmeiras também teve no Allianz. É muito difícil ganhar do Palmeiras no Allianz e também é muito difícil ganhar do São Paulo no Morumbi. É um time que está acostumado a jogar essas decisões, sabe? Mais do que o Botafogo, querendo ou não, nos anos recentes, o Botafogo não tem sido um time que competiu nesse maior nível do futebol sul-americano e desde 2022, enfim, tem chegado mais nesse nível com o aporte do Textor. Então o São Paulo ele não deixou de competir nesse nível, sabe? Então talvez a experiência do São Paulo nessa etapa, nessa fase da Libertadores, jogadores experientes que estão dando o que falar, como o próprio Lucas, que nem eu falei, mas também, por outro lado, eu tenho visto muita crítica ao trabalho dos Beldia. Eu não sei se eu tô maluco, não sei se os torcedores estão, se é uma minoria, assim, mas eu tô vendo que não tá 100% o trabalho aí, né? Mas aí é que o Twitter acabou agora, a gente fica mais amenizado com crítica, né? Agora, sim, acho que tem um lado sim, porque o São Paulo fica numa competição única, na Bernardo. Então, assim, a gente sabe que no Brasileirão, claro. claro, tá, assim, né, acho que dentro do que a gente esperava, bem posicionado, mas não vai brigar por título. Então, a esperança, né, e é isso até o Caleri falou para mim ali, pós-jogo contra o Galo, é o jogo contra o Botafogo. Falaram que, assim, não classificou, acabou o ano do São Paulo. Então, o Zubeldia começa a ser um pouco questionado pelas escolhas. Para mim, ele errou na escalação do jogo de volta, mas para amanhã, pelo menos por expectativa, né, galera? Acho que há uma expectativa de que saia jogando o William Gomes na vaga do Luciano. E aí, eu acho que já tira um pouco essa crítica em cima dele, né? Pois é, eu vi essas críticas da persistência com o Luciano, né, que não tá na melhor das fases. Mas é isso, cara. É que nem você falou. Além de ser um clube que tem uma tradição grande nas competições dos anos recentes, tem mais peças experientes, também tem muita coisa em jogo, né? Mas ao mesmo tempo também tem muita coisa em jogo para o Botafogo. Apesar de ser a Libertadores, que nem você disse, ser a única, talvez, competição que o São Paulo possa, de fato, almejar um título esse ano, o Botafogo ele tá mordido, querendo conquistar alguma coisa. E eu vejo, pelo menos o que eu sinto, é que o Botafogo de fato quer e está investindo para conquistar os 2 títulos. Pelo menos é o plano. Tanto que o Botafogo está com um elenco muito recheado, não parou de contratar. Nessa janela de transferência já atendeu todas as lacunas do elenco e ainda teve mais a mais. Né? O Botafogo não precisava, em tese, do Alex Telles e ainda contratou um jogador desse nível. Então o Botafogo se reforça, se planeja para tentar ir para os 2 títulos, eu acho. Então a Libertadores, por mais que seja a única chance de São Paulo de conquistar um título esse ano, é muito importante para o Botafogo. Seria coisa de maluco, assim, o Botafogo ganhar a Libertadores esse ano seria. E eu acho que o Botafogo tá com time para isso, sabe? Então, de fato, vão dar o máximo e além de ter eliminado o Palmeiras pelo caminho, certo? Então, vai eliminar o Palmeiras por nada, sabe? Esse é o tipo de pensamento que eu acho que tá lá dentro. Então, vai ser um jogo, com certeza, um embate que tem muita coisa envolvida para os 2 lados. E sobre expectativa para o estádio, expectativa de público, estimativa de público, como você acha que vai estar o Newton Santos para essa partida, Bernardão? A última parcial que eu vi já estava basicamente esgotado os ingressos, mas certamente até amanhã, até o horário do jogo, vai esgotar, então vamos ter estádio cheio. Se eu não me engano, foi o maior público somente de sócios desde então, porque o Botafogo tem uma estratégia de sócio que ele lança ingressos antes para os sócios torcedores, aí vai comprando e tal, aí chega no tal dia, abre para o público geral. Eu acho que isso foi a partida que mais teve venda para sócios, entendeu? Então, até chegar no público geral, já tinha esgotado basicamente todos os setores. Então, vai ter casa cheia, vai ter mosaico, que nem o Botafogo tem feito, vai ter mosaico, pelo que falaram, de face dupla também, então a gente vai ver possivelmente 2 mosaicos na noite, e vai estar aquele clima de estádio Newton Santos em guerra, assim, que a gente tem visto nessa temporada e temporada passada também. Então, pra gente fechar aqui, quero o seu palpite para essa partida. Não se acanhe por ser um canal São Paulino, pode dar o seu palpite verdadeiro e faça o seu merchan pra galera que não conhece o seu trabalho também, irmão. Boa. Cara, eu acho que vai ser longe de ser uma partida fácil. Eu acho que vai ser um jogo
bastante pegado, que nem foi o 2-2 aí no Morumbi, né? O Botafogo e o São Paulo empataram num jogo bastante pegado, com o gol do Cuiabano, Tiquinho, enfim. Do São Paulo, confesso que eu não... Foi gol do Lucas? Enfim, eu não lembro quem fez gol do São Paulo, mas a gente empatou por 2-2 num jogo pegadíssimo, e eu acho que vai ser mais um desse tipo de jogo. Para ser sincero, eu acho que o Botafogo leva essa no Newton Santos. Eu acho que pode ser um 2-0, 1-0. Eu torço para que seja mais de 1-0, né? Pra gente chegar mais tranquilo no Morumbi, que tende a ser um jogo dificílimo, né? Mas eu acho que o Botafogo leva amanhã uma vitóriazinha, se tudo der certo. Boa, Bernardo, perfeito, muito obrigado pela sua participação, a audiência que esteve conosco, muito obrigado também. Bicho pega amanhã no Newton Santos para Botafogo e São Paulo. E claro, lembrando que esse vídeo é um oferecimento Superbet, porque o até agora é super. Leia o QR Code, faça seu cadastro na Superbet, casa de apostas parceira aqui do Arquibancada Tricolor. Bernardão, nos vemos amanhã aqui no seu Rio de Janeiro, no Newton Santos. Boa partida para nós. A audiência, deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, dê uma moral ao nosso convidado também. Tamo junto, até a próxima.